Essa coisa de fazer o teatro sem utilização da palavra aconteceu uma vez, 3 anos atrás, fizeram Desculpe a Delicadeza. E aí quando eu fui assistir, eu achei o espetáculo bom, espetáculo, mas me questiona essa coisa de declamar poesias no palco. Sendo que eu acredito que o espetáculo teatral, ele está mais para a imagem do que propriamente para a palavra. A palavra eu prefiro deixar nos livros e no teatro se utilizar da imagem, que essa eu acho que é a linguagem principal do teatro. E aí eu pensei, pô, Manuel de Barros, como que poderia fazer Manuel sem se utilizar de declamar as poesias dele? Aí eu falei, pô, teatro de formas animadas, esse é o melhor caminho. E aí comecei a estudar mais o teatro de formas animadas para tentar encaixar o que Manuel fazia com as palavras, com a imagem. O teatro de formas animadas é um teatro que constitui outras linguagens, como a máscara, o boneco, o objeto, o efeito de luz, som, tudo isso junto constitui o teatro de formas animadas. A partir daí você consegue, esse teatro ele te dá a possibilidade de você juntar nele várias linguagens ao mesmo tempo. O teatro de formas animadas é um caso amoroso muito antigo já com a humanidade, né? Desde o primeiro momento que o homem pegou um pedaço de pau, pintou, fez um totem para poder adorar e dar outro sentido àquele objeto, aquele pedaço de pau, começa o teatro de formas animadas, na medida que os egípcios também usavam aquelas máscaras para simbolizar seus deuses. Então, é o teatro de formas animadas também. Por quê? Porque ele está pegando as coisas e está dando um novo valor. Normalmente esse valor está mais no subconsciente da pessoa, por isso que vem muito também da religião, o teatro de formas animadas. Fazer teatro com pessoas manipulando objetos, o interessante é que você trabalha a dualidade do ator. Porque para você manipular um boneco, você tem que manter um distanciamento. E o ator consegue ter essa definição muito clara da diferença entre ser um ator e ser o personagem. O ator, ele sai de si para dar vazão para um outro, para um personagem no caso. Com o boneco, você tem um distanciamento e fica muito claro esse distanciamento. O ator tem que se neutralizar para dar, como fala? Para dar o foco para o boneco. Então, quanto mais distanciamento você tiver, melhor ator manipulador você vai ser. Qual a diferença de um ator para um ator manipulador? O ator, ele recebe uma energia para poder transmitir pelo próprio corpo, dando a entender que é outro personagem. O ator manipulador, ele recebe essa energia, ele sente da mesma maneira, mas ao invés de ele passar diretamente para o público, ele passa para o objeto e o objeto passa essa energia para o público. Né? Então tem um distanciamento mesmo do personagem para o ator, né? Em termos físicos. O conflito que acontece com o ator manipulando o boneco, às vezes, é o ego. Todo ator, todo artista tem um ego exacerbado. E aí, diante disso, você tem que controlar esse ego. E o boneco te dá essas possibilidades, porque você tem que manter um distanciamento. Quanto menos você aparece, melhor vai ficar a manipulação. E aí o ator começa a ter que ser comedido nos seus movimentos e deixar que apareça muito mais o boneco do que ele mesmo. A gente começou esse trabalho há 3 anos, praticamente. Depois que surgiu Desculpe a Delicadeza, eu comecei a trabalhar nessa ideia. Aí a primeira pessoa foi o Zé Gui, que eu passei a ideia para ele, e a gente começou
a estudar essa forma de fazer um teatro sem utilização da palavra e se utilizando do teatro de formas animadas para falar das poesias de Manuel de Barros. A princípio eu queria pegar poesias e colocar em imagens no palco. Até então que a gente encontrou Introdução ao Caderno de Apontamentos e começamos a estudar essa poesia. E a partir daí eu tive uma inspiração para fazer uma outra poesia, vamos dizer assim, com imagens. O som do Toninho Porto foi uma coisa muito engraçada que aconteceu. A gente estava vendo, procurando achar uma trilha que cabesse no espetáculo, e aí o Toninho Porto foi ver o ensaio, gostou da ideia, abraçou a causa e no outro dia ele foi no ensaio e falou assim, vou trazer todas as minhas coisas aí, vou colocar e vocês ensaiem e eu vou fazendo a música. Ele chegou lá, botou um turbante na cabeça, a gente montou o cenário, ele montou as coisas dele, preparou alguns sons que ele prepara na hora, assim, que ele vai manipulando esses sons, que é a mesma coisa que a gente faz manipulando os objetos, ele manipula as notas musicais, porque ele prepara, e aí ele falou assim, quando vocês estiverem prontos, vocês começam a ensaiar que eu vou seguindo vocês. E aí a gente começou o ensaio e ele foi fazendo a música automaticamente. E aí eu vi aquilo acontecendo, eu falei, não estou acreditando. A coisa está se encaixando perfeitamente, foi uma coisa mágica. Quem estava presente naquele dia, eu acho que sentiu a vibração do que estava acontecendo ali.